Oi galerinha, bom dia, estamos aqui para mais um dia de aula de história, mas antes eu vou dar uma dica de estudos para vocês. Procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de vocês um estojo contendo lápis e borracha e tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro de história e seu caderno. Hoje nós iremos abordar o Alto Império Romano, ok? O Alto Império Romano, Augusto, durante seu governo, adotou uma série de medidas visando controlar os conflitos sociais, solucionar os problemas econômicos e, com isso, consolidar o império, fazendo com que Roma atingisse seu apogeu e vivesse um longo período de prosperidade e de relativa tranquilidade social. Também conhecido como Pax Romana, isso foi possível porque o imperador Otávio abandonou a política agressiva de conquistas, promoveu a aliança entre a aristocracia e os cavaleiros, os plebeus enriquecidos, e apaziguou a plebe com a política de pão e circo, que consistia em distribuir trigo para a população carente e organizar espetáculos públicos de circo. Do governo de Augusto aos 2 séculos que se seguiram, o Império Romano, por meio de conquistas militares, ampliou ainda mais o seu território. Seus domínios estendiam-se pela Europa, Ásia e África. Caio Otávio foi o primeiro imperador romano e durante seu governo delinearam-se a nova organização social e política do Império. Para efeito político, a sociedade foi redividida em ordem senatorial e ordem equestre, a partir de um critério censitário. A nova ordem política baseava-se no apoio da ordem equestre, representante principalmente dos interesses mercantes, e que tornaram-se os dirigentes do Estado, ocupando os principais cargos políticos na conciliação com a ordem senatorial dos antigos patrícios, proprietários rurais, que preservaram seus privilégios sociais, mas perderam o poder político efetivo, uma vez que o Senado tornou-se submisso ao poder imperial, e ainda no apoio de grande parcela da plebe, a partir da intensificação da política do pão e circo. Durante esse período, o equilíbrio entre o poder e as camadas sociais foi mantida. No entanto, as disputas diretas pelo poder foram intensas. As disputas internas ao exército, as conspirações palacianas e as intervenções da guarda pretoriana foram responsáveis pelo final de vários governos, inclusive com o assassinato de alguns imperadores. Porém, a estrutura socioeconômica não foi alterada, assim como também foi preservada a estrutura política imperial, centralizada e despótica. Augusto também recebeu o Senado, o poder de tribuno da plebe, irrestrito e limitado, que lhe conferia todos os privilégios e a autoridade do tribuno do povo sem a necessidade de comparecer às assembleias populares. Com isto, Augusto tinha o direito de solicitar às assembleias a formulação de leis, direito de agendar reuniões do Senado, direito de veto contra os atos dos magistrados, até dos cônsules, direito de interferir em julgamentos e de gerir a política doméstica. O exército foi uma das mais importantes instituições do Império Romano, não somente como sustentáculo do poder do imperador, mas principalmente para a manutenção de um equilíbrio social e econômico que possibilitaram a continuidade do poder autocrático. O exército foi peça fundamental para as conquistas romanas e principalmente para a preservação de suas províncias, responsável pela riqueza de Roma. Dessa maneira, beneficiou tanto os patrícios como mercadores, possibilitando ainda o controle da plebe e dos escravos. Durante o governo de Otávio Augusto, foi imposta a Pax Romana. A pacificação das províncias significou a eliminação da maior parte dos focos de resistência e das rebeliões através da força, possibilitando o aumento da arrecadação tributária, fortalecendo as finanças públicas, fundamental para a manutenção de certos privilégios dos senadores patrícios, uma vez que a produção agrícola provincial passou a concorrer com a Roma. O Baixo Império. Essa fase foi marcada por crises em diferentes setores da vida romana que contribuíram para pôr o fim ao Grande Império.
Uma das principais crises diz respeito à produção agrícola. Por séculos, os escravos foram a principal mão de obra das grandes propriedades rurais. Entretanto, com a diminuição das guerras, o reabastecimento de escravos começou a ficar difícil. Além disso, com o passar dos tempos, os romanos tornaram-se menos hostis aos povos conquistados, estendendo a eles inclusive parte de seus direitos, ou seja, os povos dominados deixaram de ser escravizados. Em 395, o imperador Teodósio dividiu o império em duas partes: Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Com essa medida, acreditava que fortaleceria o império. Achava, por exemplo, que seria mais fácil proteger as fronteiras contra ataques de povos invasores. Os romanos chamavam esses povos de bárbaros, por terem costumes diferentes dos seus. A divisão estabelecida por Teodósio não surtiu o efeito esperado. Diversos povos passaram a ocupar o território romano. Em 1476, os érulos, povo de origem germânica, invadiram a Roma e, comandados por Odoacro, depuseram o imperador Romo Augusto. Embora as invasões de povos inimigos tenham papel decisivo no fim do Império Romano do Ocidente, outras circunstâncias também foram determinantes, tais como elevados gastos com a estrutura administrativa e militar, perda do controle sobre as diversas regiões devido ao tamanho do império, aumento dos impostos dos cidadãos e dos tributos dos vencidos, corrupção política, crise no fornecimento de escravos com o fim das guerras de expansão, continuidade das lutas civis entre patrícios e plebeus e a difusão do cristianismo. E a história da Roma Antiga ela é fascinante em função da cultura desenvolvida e dos avanços conseguidos por essa civilização. De uma pequena cidade tornou um dos maiores impérios da antiguidade. Dos romanos herdamos uma série de características culturais. O direito romano, até os dias de hoje, está presente na cultura ocidental, assim como o latim, que deu origem às línguas portuguesas, francesas, italianas e espanholas. Muitos aspectos culturais, científicos, artísticos e linguísticos romanos chegaram até os dias de hoje, enriquecendo a cultura ocidental, podendo destacar como exemplo deste legado o direito romano, técnicas de arquitetura, línguas latinas originárias do latim e as técnicas de artes plásticas, a filosofia e a literatura. Ok, galera? Ficamos por aqui, né? Mas se vocês quiserem rever as nossas aulas, é só acessar o nosso site www.escolapequenospaços.com.br. Lá vocês terão todo acesso ao nosso conteúdo. Não esqueça, galera, de acessar a nossa agenda eletrônica. Lá todo dia é postada as atividades diárias de vocês. E eu espero que vocês tenham um bom dia de estudos e até a próxima aula.